Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje abordaremos o tópico sobre espaços de estados dentro da temática de linearização de modelos matemáticos. Primeiro, nós precisamos compreender o que é o estado de um sistema. O estado é um conjunto de variáveis que eu tenho conhecimento do comportamento dela ao longo do tempo, que determina completamente o comportamento de um sistema para um instante qualquer. Então, um estado, ele caracteriza como aquele sistema está em determinado instante de tempo. As variáveis de estado são pelo menos N variáveis que eu preciso descrever todo o comportamento do sistema dinâmico para que essas variáveis... As variáveis de estado são as variáveis que eu preciso para descrever todo o comportamento dinâmico de um sistema. Então, o comportamento de um sistema ele é definido pelo comportamento de N variáveis que formam justamente o conjunto de variáveis de estado. As variáveis de estado, elas não precisam ser quantidades fisicamente mensuráveis ou observáveis. O espaço de estados é, então, um espaço n-dimensional, onde n é o número de variáveis de estado, cujos eixos coordenados eles são formados pelos eixos destas variáveis e que são os estados desse sistema. Qualquer estado pode ser representado por um ponto no espaço de estados. Para que a gente possa ter uma ideia, quando eu tenho, por exemplo, um tanque de aquecimento, comumente eu terei como variáveis de estado o nível desse tanque, que o comportamento dinâmico dele vai ser dado pelo balanço de massa do sistema ao longo do tempo, e eu tenho a temperatura dentro desse tanque. Para conhecer como esse tanque está em determinado instante de tempo, eu preciso conhecer o comportamento dessas duas variáveis nesse instante de tempo. No espaço de estados, eu tenho três tipos de variáveis: as entradas, os estados e as saídas. As definições de entrada e saída são as definições que nós utilizamos em controle. As entradas, então, são as variáveis manipuladas do meu sistema, as variáveis que eu vou modificar para atender o meu objetivo de controle, e a saída é o meu objetivo de controle, é a variável que eu tenho interesse em manter em um determinado valor de referência. O número de variáveis de estado de um sistema é o mesmo do número de equações desse sistema, equações que, nesse caso, para sistemas dinâmicos, são definidas por derivadas em relação ao tempo. Nós abordaremos essa... Para que a gente possa compreender como funciona o espaço de estados, vamos considerar um modelo não linear formado por duas equações para dois estados, que eu tenho, então, x1 é o meu primeiro estado e x2 o meu segundo estado, e eu tenho, nesse caso, uma variável u, que é a variável de entrada do meu sistema. Eu tenho ainda, definindo qual é o objetivo de controle, a equação para y, que também é uma função dos estados e da entrada. Para eu linearizar esse modelo, eu vou utilizar então a expansão em série de Taylor truncada nos termos de primeira ordem, e eu tenho aí o dx1 dt sendo aproximadamente o valor dessa função no estado estacionário, mais a derivada dessa função em relação a x1 no estado estacionário vezes x1 barra, que, lembrando, é a minha definição de variável desvio. X1 barra seria, então, x1 no instante de tempo t menos o x1 no estado estacionário. A derivada da função em relação a x2 no estado estacionário vezes x2 barra, que é definido de forma semelhante, e a derivada da função em relação a u no estado estacionário vezes u barra. Para dx2 dt e para y, nós fazemos da mesma maneira, lembrando que as derivadas serão em relação às funções equivalentes a essa que eu estou linearizando, seria o f2 e o g. Se eu escrever aquelas equações na forma matricial, eu tenho a notação que eu conheço como espaço de estados, sendo que o meu dx1
dx2, e aqui eu tenho o vetor formado pelos estados, que eu vou chamar de vetor x, que é o vetor de estados. Ele vai ser aproximadamente a matriz A, que é a matriz das derivadas parciais em relação aos estados, no estado estacionário para cada uma das funções, vezes o x1 e o x2, o meu vetor x, mais a matriz B, que é a derivada de cada uma das funções em relação, então, à entrada, e a função y, ela vai ser a derivada da minha função g em relação aos estados, multiplicando o vetor de estados, mais a derivada do g em relação à entrada, multiplicando o vetor de entrada. É importante ressaltar que a matriz A é a minha matriz jacobiana, e a matriz jacobiana, ela me dá informações sobre a estabilidade do ponto que eu estou utilizando para linearizar em torno dele, no caso, o ponto do estado estacionário. Para sistemas com N estados, M entradas e K saídas, o espaço de estados ele pode ser descrito dessa maneira, de forma genérica, tá? Onde as matrizes A, B, C e D devem ter dimensões aproximadas. Para um sistema com N estados, M entradas e K saídas, o espaço de estados pode ser escrito desta maneira que é apresentado, onde o x é o vetor de estados, o vetor de entradas e o y o vetor de saídas, e as matrizes A, B, C e D devem ter as dimensões apropriadas e são compostas pelas derivadas parciais de cada uma das funções em relação aos estados, às entradas do meu sistema. Para que eu possa compreender, então, essa definição de espaços de estados, eu trago aqui um exemplo de dois tanques, e diferente daquele exemplo anterior, esses dois tanques eles têm interação entre eles, ou seja, o nível dos dois tanques vai afetar no comportamento dos dois tanques. Por quê? Porque eu tenho a definição de uma vazão de saída aí, que é a relação entre, ela é diretamente proporcional à relação entre o nível do tanque 1 e do tanque 2, e eu tenho uma vazão de saída aí definida pelo K2 raiz de H2. Eu posso definir o modelo desse sistema, então aqui está o meu sistema. A depender da diferença desse H1 e H2, eu vou ter uma vazão determinada. E eu vou definir o sistema a partir do balanço de massa global, tanto para o tanque 1 quanto para o tanque 2, que é muito semelhante ao que a gente fez na aula anterior. A diferença principal é que aqui eu tenho definições para F1 e F2 diferentes do que eu tinha para tanques sem interação. Então, eu vou ter essas duas equações para o meu sistema. Essas são as equações de estado do meu processo. Esse é o modelo não linear. Eu vou linearizar esse modelo para encontrar o espaço de estados do meu sistema. Então, para isso, eu preciso definir o que é os estados, que no caso seria o vetor x, formado por H1 e H2. O que são as entradas? Eu vou manter a entrada F1 e F3 como entradas do meu sistema. E eu tenho aí que eu preciso controlar, o objetivo de controle nesse caso é H1 e H2 também. F1 é a equação que está do lado direito da igualdade aqui do DH1. E F2 é a equação que está do lado direito da igualdade de DH2dt. Para formular o meu modelo linear, eu preciso encontrar, então, as matrizes A, B e C do meu sistema. Eu não tenho a matriz D, porque a minha saída do sistema é única e exclusivamente relativa aos estados. Então, essa matriz D, na verdade, seria uma matriz nula. A matriz A, ela vai ser composta das derivadas da função 1 e da função 2 em relação aos estados, que seria H1 e H2. A B seria as derivadas da função 1 e 2 em relação às entradas, que seria Fi e F3. E aqui, a minha matriz C, as derivadas, então, da minha função, da minha equação de Y do meu sistema. Feito isso, nós podemos calcular
a posição A1 da minha matriz A. Essa matriz vai ser uma 2 por 2, é uma matriz quadrada, sempre com ordem igual ao número de equações que eu estou trabalhando, ao número de variáveis de estado. O elemento A1, 2, o elemento A2, 1 e o elemento A2, 2. A minha matriz B também vai ser uma 2 por 2, porque eu tenho duas entradas. Ela vai ser sempre o número de equações que eu tenho, que é equivalente ao número de estados, pelo número de entradas que eu tenho. No exemplo que a gente viu anteriormente, na notação genérica, nós tínhamos uma matriz 2 por 1, porque nós tínhamos apenas uma entrada para o meu sistema. Nesse caso, como eu tenho duas entradas, eu tenho, então, essa matriz 2 por 2 composta por esses elementos. Além disso, eu tenho uma matriz C que deve ser multiplicada pelo vetor de estados e que deve resultar no próprio vetor de estados, já que os dois estados são variáveis controladas. Nesse caso, a minha matriz C vai ser a matriz identidade. Feito isso, então, eu consigo escrever isso na forma de equação, mas usualmente nós escrevemos isso na forma de matrizes de espaço de estados. Fazendo o grau de liberdade para o controle, as variáveis são FI, F3, H1 e H2 e eu tenho duas equações. Significa que eu preciso especificar duas variáveis para conseguir resolver esse problema. Fazendo uma malha de controle que especifica a variável manipulada e a FI e a variável F3, eu consigo então ter um grau de liberdade igual a 0. Essa é a malha de controle do meu sistema, onde eu faço aqui, então, a medida do nível 2 e vou ajustar a minha variável F3 para conseguir controlar esse nível 2. Obrigada, bons estudos!